Fala galera, muito bom dia, muito bom dia. E vamos falar hoje de Kudê ganha reforços para o jogo diante do Tomayapo. Fernando, deve ou não seguir na zaga colorada? E o Inter de olho no mercado para buscar um novo zagueiro. E tem ainda alguns desfalques que não devem estar à disposição contra o Tomayapo. Tudo isso e mais um pouco logo após a vinheta. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução? E vou começar pedindo para te se inscrever no canal, deixar o like no vídeo para que mais colorados recebam o nosso conteúdo diariamente. E não podia deixar passar os 115 anos do Esporte Clube Internacional. Hoje comemora 115 anos na história, uma história de muitos títulos, de muitas glórias. Nem todos têm um campeonato mundial, que é essa taça maravilhosa aqui, 2 Libertadores, 2 Recopas, uma Sul-Americana, 3 brasileiros, um brasileiro de forma invicta, o maior campeão gaúcho de todos os tempos, o maior vencedor de Grenais de toda a história. Esse é o Internacional, simplesmente, como diz o Magrão, o maior do sul do Brasil. Falando nisso, então vamos falar também em KTO, porque está começando o Campeonato Brasileiro e a gente já começa a pensar em KTO. Primeiro, faz teu cadastro na KTO, kto.com.br, vai lá, faz teu cadastro, utiliza o código JAIR e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, irmão, a diversão é garantida. Tem uma odd bacana para o Inter ser campeão brasileiro. Então vai lá, faz tua fezinha que eu acho que dá para tentar buscar esse título. O elenco nós temos, falta jogar um pouquinho mais de futebol. Bom, falando em futebol, vamos voltar a campo. O Inter que está de folga nesta quinta-feira, eu estou perdido nos dias, quinta-feira, e volta aos treinamentos amanhã, já visando a partida contra o Real Tomayapo. Esse é um jogo que o Inter joga em casa, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira, que a galera está reclamando, inclusive, dos preços dos ingressos. Os ingressos estão um pouco salgados para essa partida, né? Então, a direção precisa rever essa questão de ingressos nas próximas ser tão caro. Não pode ser tão caro o ingresso para a Copa Sul-Americana. Vamos pensar nisso. O Kudê pode ter um reforço importante para essa partida. A volta de Alário, que já está treinando, já treinou essa semana e deve estar de volta à disposição do técnico Eduardo Kudê. Aí fica aquela dúvida. Será que ele vai definitivamente utilizar o esquema com 2 avantes mesmo, não tendo Enervalência, utilizar Alário e Borré? Pode ser uma opção para essa partida, porque o Internacional contratou jogadores para utilizar esse esquema e vai usar ou não, porque tem jogadores que estão rendendo muito abaixo da média, muito abaixo. Um deles é Alan Patrick, que está fazendo o ataque, fez o ataque junto com o Borré. Alan Patrick está na hora de voltar para sua posição de origem, camisa 10. Ele é 10, cara. Vamos parar de inventar o Alan Patrick lá na frente, do lado do centroavante. O Alan Patrick é o camisa 10 e deve ser o camisa 10 do time, recuando e entrando mais um atacante. Wanderson, com isso, perderia a posição no time. Não tem também se justificado muito a sua titularidade no Esporte Clube Internacional, né? Então isso também é uma questão que a gente precisa ver e deve ver nos próximos dias. Bom, dito isso, uma vitória é fundamental na Sul-Americana, em casa, jogando em casa tem que ganhar todas, mas é fundamental para atingir a liderança do grupo. Hoje o Real Tomayapo e o Delfim se enfrentam e talvez um deles possa vencer e assumir a ponta. O Inter tem que recuperar isso ali na frente, porque só o primeiro se classifica na Copa Sul-Americana. Isso é importante dizer. Os segundos colocados vão para um play-off contra os terceiros colocados da Libertadores. Já embola o meio-campo e 2 jogos a mais que não seriam necessários em caso de passar em primeiro. E vamos ser honestos, no grupo do Inter, o Inter tem total e plena obrigação de ser primeiro. Bom, vamos continuar no jogo da próxima semana. Alguns outros nomes que a gente pode trazer à pauta aqui. O Enervalência e o Arangues, eles são dúvidas para esse confronto. Estando à disposição, talvez os dois possam voltar à sua condição de titular no time. Enervalência fazendo a função ao lado de Borré, aí seria perfeito para o Internacional. O Ener ao lado de Borré, acho que essa é a dupla de ataque titular do time do Inter. E tem que ser essa dupla, não tem como fugir muito disso no momento. E o Arangues, que fez um procedimento no olho,
deve estar à disposição também. Provavelmente não deva começar a partida. E aí tem que ver o que o Kudê vai definir para o meio-campo do Internacional. Se ele vai continuar. O Thiago Maia deve ser o titular absoluto da primeira função. Quem fará a segunda função? Tem o Bruno Gomes. O Gustavo Prado entrou muito bem, tem o Arangues, tem o Bruno Henrique. Aí o Kudê tem que achar a melhor opção, fazer com que o time renda mais, porque o time está rendendo pouco. E não aquela história de são 13 jogos sem perder. Ok, são 13 jogos sem perder, mas as últimas 3 atuações são muito abaixo da crítica. Então o Inter tem que melhorar e achando no meio-campo para melhorar essa questão. Uma situação é certa, no meio-campo Thiago Maia e Alan Patrick são titulares, a meu ver. As outras posições estão em aberto, até porque o Maurício está jogando muito pouco, né? Muito pouco. Poderia entregar muito mais ao Internacional. Bom, saindo do meio-campo e indo para o sistema defensivo. O Fernando vai ficar na zaga ou não? O Fernando foi bem na zaga, teve uma nota excelente, SofaScore, inclusive, mas ele vai ser titular da zaga do Inter? O Fernando deixou claro que veio para ser volante na entrevista após o jogo. E aí, onde ele vai ser utilizado? Em que posição Fernando será utilizado no Inter? Vai seguir como zagueiro, onde foi bem, ou vai disputar uma posição com o Thiago Maia? Ainda tem Rômulo, pode fazer a primeira função. Isso tudo Eduardo Kudê vai ter que quebrar a cabeça e ver e convencer o jogador a continuar sendo zagueiro, se ele assim o quer. Por falar em zagueiro, ontem no voo de volta de Buenos Aires, Gabriel Mercado estava nesse voo. Ele não voltou com a delegação de Córdoba, ele ficou em Buenos Aires para resolver questões pessoais, só ficamos sabendo disso quando vimos ele no voo. Então já está em Porto Alegre, hoje está de folga, como todo o resto do elenco do Internacional, e amanhã volta aos treinos normalmente, disputando uma posição na zaga do Inter. Mercado que era titular absoluto e neste momento disputa uma posição junto ao Fernando. Isso tem que ver também. E o Inter está de olho no mercado. Sim, o Inter não fechou os olhos para o mercado, não acabou as contratações, até porque temos uma chegando semana que vem, que é o goleiro Fabrício, o goleiro do Nova Iguaçu, que fez um bom campeonato no Nova Iguaçu, um campeonato carioca. Tem 38 anos, vem para ser opção no banco de reservas, disputar uma posição com o Antony no elenco colorado. Mas o Inter ainda quer um zagueiro. O Inter busca um zagueiro para compor o elenco e está de olho no mercado. Qual é a opção? Jogadores que disputaram campeonatos regionais ou jogadores livres no mercado? Não consegui chegar a algum nome, não descobrimos nome algum, mas o Inter está de olho no mercado e pode fazer uma investida para um zagueiro nos próximos dias. Dito isso, hoje, 20 horas, a gente volta com a nossa live tradicional, aquela live que eu leio teus recados, que a gente troca uma ideia e respondo as tuas perguntas. E se tu chegou até aqui, eu vou te pedir de novo, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo e assim mais colorados irão receber o nosso conteúdo. Valeu, tamo junto e vamos por mais em 2024. Abraço!